Seja muito bem-vindo ao antepenúltimo capítulo da nossa série O Olho de Horus. É o capítulo de número 48. Nós estamos falando de Philae, que é o princípio feminino e é também uma ilha. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o que tinha lá nesta ilha. Bom, o confronto entre a ordem e o caos é uma amostra da maneira dual como os egípcios encaravam o universo. Assim também, o país tem duas regiões, o grande Vale do Nilo, chamado de Alto Egito, e o delta em que se abre quando chega ao Mediterrâneo, chamado de Baixo Egito. O faraó unificava essa dualidade, usava duas coroas para indicar o seu domínio sobre essas duas regiões. Assim também unia o humano com o divino, pois o seu corpo era tido como o molde que continha o Ka real, o espírito responsável pelo Egito, que reencarnava de faraó em faraó. Por isto, o faraó, o mais importante de todos os egípcios vivos, representava o nível de consciência alcançado pelo povo durante o seu reinado. Era como um deus menor, ao ser sempre a reencarnação do espírito designado por Deus para manter o Egito organizado. O novo pílano também tem dois mastros, onde ficavam as bandeiras. Pílano é aquela região do muro, uma parte do muro. As suas duas torres deveriam ser simétricas, unidas em um pórtico. No entanto, aqui em Philae, a torre esquerda tem uma porta que leva diretamente à Capela dos Nascimentos. Posteriormente, no período da Iluminação Romana, o pórtico foi anexado ao primeiro pílano. Um pórtico foi anexado ao primeiro pílano. Nesta capela, celebrava-se o nascimento das divindades e dos seus filhos, como Horus, e a maternidade de Ísis, na data em que sua representação no céu, Sírio, reaparecia, anunciando o novo ano, o solstício de verão e a enchente do Nilo. A Capela dos Nascimentos, com suas colunas atóricas, substituiu o templo principal como observatório astronômico, antes dos romanos construírem as colunatas que dão forma ao pátio trapezoidal. Nenhuma sociedade deu às mulheres o valor dado aos egípcios. Sua sociedade era igualitária. Isso se devia à sua concepção filosófica de Deus. Eu diria sua concepção real, mais real de Deus, em ações legais. Não sei de onde é que veio essa frase, mas falaram, em ações legais. Não houve, no entanto, nenhuma mulher em função administrativa. Eram os homens os encarregados da manutenção da ordem. Era o faraó quem governava e eram homens os oficiais que administravam o império. Existe uma lenda que afirma que o direito ao trono era transmitido através da linha feminina e que era a princesa real a herdeira legal do trono. O homem, por ela escolhido como marido, se convertia no faraó reinante. Isto obrigaria todo rei, sem importar que fosse o filho do seu predecessor, a ter que legitimar seu direito ao trono, casando com sua irmã ou meia-irmã. Sabe-se que os faraós eram polígamos e que as esposas principais de Tutmos III, Amenhotep II e Amenhotep III não eram de família real. Na realidade, os faraós do Egito que se casaram com irmãs ou meia-irmãs
o fizeram com o intuito de imitar as divindades, que como Ísis e Osíris, ou Set e Neftis, eram irmãos e ao mesmo tempo cônjuges. Ao casar-se com sua irmã ou com sua filha, o faraó se distanciava dos súditos e nunca se casavam assim, e se colocava aos níveis das divindades, reafirmando seu direito divino de reinar. Uma mulher faraó não era uma alternativa normal no Egito. A faraó Hatshepsut chegou ao trono como regente de seu enteado Tutmoses III, filho de seu marido e meio-irmão Tutmoses II, com outra mulher. Uma vez no poder, ela se vestiu como homem e assumiu o poder do faraó. É o que diz a história oficial, né? Após seu reinado, a sua imagem como faraó foi sistematicamente apagada dos registros, para eliminar da memória uma mulher que se apoderou do trono de forma imprópria. No entanto, suas imagens como rainha ainda continuam intactas. Em apenas 4 ocasiões, durante os 300 reinados, as mulheres se transformaram em faraós do Egito, por razões extraordinárias e como último recurso de suas famílias para tentar manter a ordem. A primeira foi a rainha Mtirket, que reinou ao final da sexta dinastia, no começo do caos que hoje se chama de primeiro período intermediário. A segunda foi Neptusork, em situação semelhante ao final da 12ª dinastia. A terceira foi Tausret, que reinou depois do caos causado por Moisés com suas 10 pragas, quando seu marido Sete II morreu afogado cruzando o Mar Vermelho. E a quarta foi a Cleópatra, que matou seu irmão antes que o Egito se transformasse em província romana. Todas tinham em comum serem rainhas do Egito por terem se casado com o faraó e chegarem ao trono pela morte destes em circunstâncias extraordinárias. Os sacerdotes podiam se casar, mas só lhes era permitido uma mulher. Os demais homens, incluindo o faraó, podiam ter quantas quisessem, ainda que a maioria optasse por apenas uma. No Egito, existia a separação legal em caso de fracasso do casamento. O homem era obrigado a devolver todas as propriedades e riquezas que a família da mulher havia dado em dote, mais uma parte das suas para os filhos que tivessem tido. Cruzando o longo pílano, chega-se ao antigo pátio das galerias, agora rodeado pela fachada original do templo, o corredor direito com suas 10 colunas e ao lado esquerdo a nova Capela dos Nascimentos. Neste pátio, encontra-se o marco com o cartucho de Ptolomeu e Cleópatra, que serviu a Champollion para decifrar o decreto escrito em hieroglifos gregos na famosa Pedra da Roseta. O decreto obrigava a render-se culto à pessoa do faraó. Com isso, é interessante para entender o templo dos Ptolomeus quando este templo foi restaurado. Então vamos dar um resumo a seguir. Decreta-se. Bom, e parece que o decreto ficou para o próximo capítulo, que é o penúltimo capítulo da série Olho de Horus, porque final de semana que vem é o último final de semana com a série. Depois tem a série Ame 3, que retorna para cá.
vai ser muito legal. Eu espero que você goste bastante também. Bom, nós nos vemos segunda-feira, às 8 horas ao vivo na Meditação Mundial. Um grande abraço e até lá!